De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. Salmo 119, versículo 9. Muito bom dia! Nós ouvimos recentemente, agora há pouquinho, um devocional com o seminarista Samuel. E agora, Manhã EPP, que saudade de estar com vocês aqui. E hoje vamos dar continuidade do assunto de Escola Bíblica Dominical. E hoje vamos falar de EBD para adolescentes, é isso mesmo. Mas pode ficar aí mesmo se você pensar, não me interessa. Interessa sim, porque aqui vai ser tratado e trazido muitos assuntos que vão edificar muito a sua vida. E temos uma convidada especial, mas antes eu quero dar bom dia para o Pedro. Bom dia. Bom dia, Lídia. Bom dia a todo o pessoal de casa aí que nos acompanha. Você que é aqui de São Paulo, já acordou nesse diazinho frio, nada melhor do que assistir uma MPP para ficar animado. Achei bem legal também aqui o comentário da Edna, colocou: acho inverno um lindo tempo de reflexões, além de uma temperatura muito agradável aqui no Brasil. Deus é bom conosco sempre. Aí, Edna, obrigado por você estar aqui. A Vânia também está aqui com a gente, o Celso. E a enquete do dia para a gente continuar conversando aqui no chat, para a gente continuar falando é: você frequenta a EBD, a Escola Bíblica Dominical? Você costuma frequentar? Frequentava, agora parei. Quando tá frio eu não acordo não. Vamos ser sinceros. Pode colocar aí no chat a ideia que a gente tenha uma manhã bem agradável e converse aqui por essa ferramenta. O Cláudio mandou um bom dia a todos. Cláudio é um professor de EBD dos adolescentes e hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. Escola Bíblica para adolescentes. Você que não é adolescente, fica tranquilo e com certeza tem muita coisa para você escutar também. E para falar conosco, nós convidamos a Lúcia Minix. Ela é esposa do Marcelo Minix. Eles são conhecidos aqui na igreja, uns queridos nossos, e são professores da EBD, da Escola Bíblica para Adolescentes. São pais do Jonas e do Lucas, umas bênçãos de meninos. E a gente vai conversar com a Lúcia. A Lúcia também é conselheira bíblica e líder do discipulado de adolescentes. Bom dia, Lúcia. Bom dia. Que bom ter você de novo. Obrigada pelo convite. É, muito bom. E, assim, eu tenho acompanhado, né, quando posso, a IPPTV, e eu queria falar para vocês que está sendo um trabalho muito bonito, né, e muita gente tem visto. Deixa eu só ver aqui se o seu microfone está ligado. Enquanto isso, vai respondendo aí no chat se você já participou, se sabe o que é EBD, se já participou, se você participa, se você gosta de EBD e o que tem mudado na sua vida, o que já mudou na sua vida, EBD. Fala alguma coisa que te marcou assim e a gente vai falar sobre isso, que todo mundo ama EBD. A gente vai continuar falando agora e é muito bom falar desse assunto, né, Lúcia? Sim. Importante, mas agora dar aula para adolescente não deve ser fácil, né? A gente vai... Eu gosto muito. É uma faixa etária que eu gosto realmente. E faz muito tempo que eu trabalho com essa faixa etária. Eu, assim, como mulher, eu gosto de ensinar, né? Eu entendo que Deus me chamou para o ensino. Olha que legal. E como mulher, muitas pessoas acham que a gente vai só cuidar de criança. Então, era para crianças que o pessoal me colocava, né? Mas eu amo a faixa etária dos adolescentes. Tem muita troca, eu gosto muito. Eles são muito curiosos. Então, eu gosto muito dessa faixa etária. Isso é interessante, né, Lúcia? Porque a curiosidade, ela desperta a gente buscar, não sai da zona de conforto ali, né? E os adolescentes vêm com muitos desafios, né? Sim. Mas agora fala pra gente, Lúcia, como que funciona a IBD dos adolescentes? Bom, aqui em Pinheiros, a gente, nesse momento, está um pouco diferente, né? Nós estamos com... as classes estão funcionando juntas, em conjunto, mas quando nós estamos no presencial, nós trabalhamos com duas classes, uma que é adolescentes 1 e adolescentes 2, uma de 12 a 15 anos e outra de 15 a 17, 18 anos. Já finalizando a adolescência. Sim, e porque a igreja é grande, a gente tem esses... Né, também é uma distância grande, né, de 12 a 18 anos. Muda bastante coisa, né? Muda bastante coisa. Os de 12 a 14 anos estão no ensino fundamental e os outros estão se preparando para ir para a faculdade. Então, e alguns até já estão na faculdade, né? Então, a gente tem essa diferença, né, de abordagem e tudo. Então, foi muito bom quando a gente dividiu as salas. Mas o conteúdo que a gente trabalha na IBD aqui em Pinheiros é um conteúdo de Gênesis a Apocalipse. A gente trabalha com a Bíblia mesmo. A gente
porque a gente pensou assim, a gente precisa ensinar os adolescentes a amarem a palavra de Olha, Deus. que desafio, hein? E não é fácil, porque o de 12 anos não está muito acostumado a ler, né? Quando nós chegamos em Pinheiros, a gente via que muitos adolescentes não liam. Liam pouco, ou liam só... você leu a Bíblia? Eu li um pouquinho, um livro ou outro, geralmente Apocalipse. Eles liam Apocalipse, eles quase todos liam, só que não entende nada, né? Eu achava legal. Era legal. E aí a gente falou, não, a gente precisa trabalhar de um jeito que eles amem a palavra de Deus, Olha que né? legal. E consigam ler e aprender, e ver que a palavra de Deus não é um bicho de 7 cabeças, não é uma coisa tão difícil assim. Eles aprendem química, física, biologia, coisas super complexas e não vão aprender a palavra. Então, a gente fez um esquema assim, de 3 anos e meio de curso de Gênesis e Apocalipse, um panorama bíblico de Gênesis e Apocalipse. Então, a gente trabalha com períodos de 10 capítulos por semana, e a nossa proposta é que eles conheçam a palavra de Deus, assim, eles leiam mesmo. Tanto que o nosso lema na classe nossas aulas não substituem a leitura da Bíblia, porque ela que é a palavra de Deus. Então, a gente lança toda a aula, a gente lança o período que eles devem ler, né, da palavra, e aí, no final, e na outra semana, a gente ensina aquele período que eles leram. Então, a ideia é que eles aprendam a ler a Bíblia e tenham condições de aprender com aquilo que a gente vai trazendo do contexto bíblico, do que aquele período quer dizer. E você percebe que eles têm interesse e eles gostam? Olha, no começo a gente ficou em dúvida e a gente lançou o Testando o Conhecimento. É uma gincana. Então, no meio do período, a gente tem uma gincana para ver se eles estavam aprendendo, porque, às vezes, parecia que o que a gente trazia era muito difícil para aquela idade. Mas a gente ficou muito surpreso, porque eles liam e aprendiam e respondiam perguntas super difíceis, né, Pedro? O Pedro foi adolescente nosso. Ele foi nosso aluno. Do panorama aí. O que eu acho mais legal é que a gente pensa assim, essa primeira turma aí dos 12 aos 15 é uma turma mais nova, tal, não vai... Aí sempre tem um testando, né? O testando conhecimento, né? Acaba sendo uma sala contra a outra. Os mais novos sempre ganham dos mais velhos. Eles ganham dos mais velhos. Olha que interessante. É muito legal. E tem bastante, agora também, como foi para a pandemia, eu estava dando uma olhada, né? A linguagem é diferente, né? Assim, Sim. Sem deixar, como a Lúcia falou, né? Sem pensar que eles não conseguem entender, porque... Sim. Você colocar os adolescentes aqui, como a Lúcia colocou, né, para fazer um negócio de química que a gente não entende nada, eles vão conseguir fazer, mas também contextualizando na linguagem deles. Né? Na linguagem deles e no contexto deles também, né? Eles têm necessidades agora diferentes, né, de um adulto e de uma criança. Então, a gente também tem que trazer, como é panorama bíblico, a Bíblia trabalha com todos os temas, né? Então, ela responde às nossas questões. De todas as idades. Em todas as idades. Só que o professor precisa pescar, né? Onde é que estão onde é que eu preciso, o que é mais importante para esse grupo agora, né? Então, a gente trabalha aquele período dentro do contexto deles e das necessidades deles. Os meninos já estão na adolescência, já passaram? Qual a idade do Jonas e do Lucas? O Jonas está com 15 e o Lucas com 17. Olha aí, tá na fase. E essa bagagem de mãe também ajuda Sim. muito como professora, não ajuda? Sim, eles ajudam também, né? A gente está sempre perguntando, e aí, gostou da aula, não gostou? O que está ruim, o que não está? O que a gente precisa melhorar? Eles estão sempre colaborando. Às vezes eles são críticos demais, né? Então eu não posso só confiar no que eles dizem, né? Não é? Eu tenho que ver a turma toda, mas eles ajudam muito. Inclusive agora, nessa fase de pandemia, não está funcionando 2 classes. A gente está com uma classe só no YouTube. Né? Então, as aulas estão sendo dadas pelo canal. Nós não estamos usando o Zoom, como a maioria das outras classes, da IBD dos adultos, mas a gente está dando aulas com a colaboração de alguns adolescentes, né? E as 2 classes estão juntas, então. Então, acaba sendo um pouco fácil também até distinguir quem é o professor do adolescentes 1 e do 2, né? Porque a linguagem acaba ficando um pouco diferente. Fica, né? Não tem como. Tá bem legal, já queria falar para o pessoal se inscrever no canal, né? Adolescentes Escola Bíblica
Também tem no @UPPP no Instagram da UPA, tem lá também o linkzinho para ir lá, porque as aulas são bem legais, estão bem divertidas. Esses dias eu entrei, tava entrevista com o apóstolo Paulo. Sim. O Mateus lá era o apóstolo Paulo. Sim. O Tito Eles são muito também. criativos, é impressionante. Dá muito gosto legal. de ver, né? Dá gosto de ver, verdade. Verdade. Ô, Lúcia, e quais dificuldades, então? A gente fala assim, tem que ter sabedoria para pescar e falar na linguagem certa, como você falou, até os meninos são às vezes até exigentes demais, né? Mas tem dificuldades de lidar com eles, né? Às vezes, quais são as dificuldades? Sim, assim, quando no começo do semestre a gente tem algumas dificuldades com os, assim, a gente está recebendo, todo início de ano a gente recebe novos alunos, né? Eles são novinhos. Então, até algum tempo atrás, eles estavam fazendo atividades na sala de aula, tal, então eles chegam um pouco animados demais, né? Então a gente acaba tendo que trabalhar de um jeito um pouco diferente no Adolescentes 1, né? Com esse grupo mais novo. E a gente tem a dificuldade também de 12 anos serem muito distantes dos 18, dos 17 anos, né? Mas a gente tem a UPA e outros trabalhos que unem esses dois grupos, discipulados, tal, que unem os grupos. E acaba sendo muito interessante essa diversidade de idades, né? Porque um ensina o outro, um ajuda o outro. Agora, a dificuldade maior mesmo é com o que o mundo coloca na cabeça deles. Olha O que eles aprendem na escola, o que eles aprendem em livros. Agora, o mundo está muito aberto para eles. Eu nunca gostei dos meus filhos estarem o tempo todo dentro do quarto, mas agora não tem como, por conta da escola. Então, o mundo está muito aberto para eles. Então, nosso maior desafio é que a palavra de Deus seja profunda no coração deles, né? Para que quando eles chegarem no ensino médio, na faculdade, eles não se desviem do caminho. Porque isso as tentações do mundo são muito grandes, né? Exatamente, exatamente. E você vê, assim, a importância disso, que nem... A gente olha para a família de vocês, né, Lúcia? A gente percebe o cuidado de Deus, né? De permanecer, os meninos são fiéis, participam. E como é gostoso. E essa é a nossa segurança, né? Porque, assim, de ver o cuidado de Deus com vocês nos detalhes e saber que Ele vai cuidar, né? Porque o mundo, se parar hoje para olhar como o mundo está... tentadora aí para quando está nessa fase de escolhas, né? De decidir para onde vou. Aí é muito difícil, né? Mas a nossa garantia é essa, né? É a palavra. Por isso que a EBD é tão importante, porque vai firmar os passos deles. Eles vão aprender de Gênesis a Apocalipse. E quando eles tiverem aulas as mais diversas, seja de biologia, seja de falando da evolução, de outras teorias que vêm, ou em sociologia, quantas filosofias são colocadas para eles, eles têm as armas de Deus para, né? Eles sabem qual é a verdade, eles não vão ser enganados. E contra a verdade não há nada que derruba a verdade, né? Então, eu disse que um pouco de estudo te afasta de Deus e muito estudo te aproxima de Deus. Então, é bonito de ver que eles vão continuando estudando, caminhando na carreira acadêmica e vão se aproximando, porque tudo vai fazendo sentido e o Espírito Santo traz à tona a verdade a todo momento da vida, né? Sim. Isso que é o mais interessante, né? Sim, a abordagem que a gente procura trabalhar com eles é cristocêntrica também, né? Então, a gente entende que a Bíblia são várias histórias que têm o foco em Cristo, né? Sim. Que são várias histórias pequenas que se convergem em Cristo. Então, quando eles têm esse contato com a palavra, eles têm contato com Deus, né? E eles têm, quanto mais a gente lê a palavra a gente vai entendendo quem Deus é. A gente tem conversado muito com os professores de a gente mostrar na palavra mais Deus do que a gente. Amém. Porque é muito comum a gente ter revistas de escola dominical, tal, que o ponto central é o adolescente. E a gente procura em todos os trabalhos discipulado, o Pedro é discipulador de um grupo, também trabalha com a gente com os adolescentes, mas a ideia é que a gente mostre para eles que a palavra de Deus fala de Deus. É Ele que tem que ser glorificado em cada aula. E quando a gente lê a palavra de Deus também,
procurar ver Deus lá e como que eu posso servi-lo, né? Melhor enquanto eu estou lendo a palavra. Então, a gente procura ter uma abordagem cristocêntrica nas aulas, né? De forma que a gente glorifique a Deus enquanto a gente está aprendendo, enquanto a gente está lendo. E a gente procura, assim, a gente é muito chato com eles, de que eles leiam a Bíblia, né? Todo dia tem lá, né, um lembrete lá no... Esse dia estava tendo a reunião lá da comunicação, lá das meninas da UPA. Ó, quem que vai ficar responsável por lembrar todo dia lá de mandar no grupo, ó, gente, hoje a leitura é de tal e tal, né? Porque ajuda, né? Ajuda. E isso modificou bastante, né? Do tempo para cá, a gente tem adolescentes que leram a Bíblia inteira já. E alguns mais de uma vez. Até vocês comentaram sobre o Tito, né? Que dá aula agora. Sim. O Tito foi adolescente nosso até o ano passado, né? Mas ele foi um adolescente exemplar, assim. Ele foi um aluno exemplar, porque ele participava de todas as aulas, não faltava. E ele leu a Bíblia. Quando a gente lançava o desafio, ele lia tudo e ele ganhou um gosto pela palavra que ultrapassou as nossas expectativas. Ele leu 2 vezes, 3 vezes a Bíblia enquanto adolescente. Então, ele foi um aluno excepcional. E agora ele saiu da UPA e já entrou como professor. A nossa esperança é que esses adolescentes que fizerem 17, 18 anos sigam o mesmo caminho, né? A gente acredita que eles vão estar preparados para a vocação que Deus der para eles, ensino, missões, o que for, dentro da faculdade, dentro do trabalho, eles sejam luz e tenham a palavra de Deus no coração. Ô, Lúcia, Bênção, né? acabou de falar do Tito, que saiu direto da UPA para dar aula na EBD. Qual que é a preparação para quem quiser dar aula para os adolescentes, participar? Qual que é a preparação para ser professor? Porque, assim, é puxado, né? É puxado. É puxado. Primeira coisa, tem que conhecer a Bíblia. Tem que ter um bom conhecimento bíblico de Gênesis e Apocalipse, porque nós não temos uma revista, um livro. O professor que prepara a aula, né, direto da Bíblia, com os comentários que a gente costuma usar, né, para ver contexto e tudo mais. Então, o professor prepara a aula, ele tem que estar bem preparado com a palavra de Deus, precisa conhecer o contexto dos adolescentes. Todos os nossos professores são pais, né, de adolescentes, e o Tito, que acabou de sair dos adolescentes, mas é muito legal porque a gente crê que o pessoal mais novo pode nos ajudar muito, porque a linguagem é mais próxima, né? E também os jovens que têm um bom conhecimento bíblico, entendem que Deus chamou para o ensino, também podem participar disso, né? Podem se preparar. E eles acabam contagiando um ao outro, né? Contagia, não é? Esse amor pela Bíblia. Sim, e eles cobram uns dos outros, né? O bonitinho, a gente vê, sabe? Você começa a trabalhar com eles e eles não sabem nem a Bíblia. Abre a Bíblia e tal, mas a Bíblia está lá, lisinha, né? Quando você vai chegando um período assim mais para frente, você vê a Bíblia toda riscadinha, com um monte de post-it, assim. E eu amo ver essas Bíblias tudo assim, sabe? Porque quer dizer que leu muito. Que legal. E a gente tem visto muito. E se você olhar algumas Bíblias dos adolescentes, você vai ver que tem, né, umas Bíblias bem coloridas, cheia de anotações. E a palavra de Deus não é difícil. Então. Ela é difícil se a gente não começa a estudar. É igual inglês, né? Eu falo para eles que é igual inglês ou uma outra língua. Você começa a estudar, não entende nada, tá tudo, né? Mas aos poucos você vai aprendendo. Daqui a pouco você está falando inglês, né? Então é difícil o começo, mas a hora que você começa a criar gosto, ver que a Bíblia é um livro vivo, né? É Deus falando conosco. Então é lindo, porque ela gera transformação na vida deles, né? E para que a gente seja a luz onde a gente estiver. E como é gostoso, assim, você que está nos assistindo, mande aí seu comentário, fale que se você está gostando, o que você está achando, daqui a pouco o Pedro vai ler também, mas como é gostoso a gente ver também que
não tem, você pode conhecer, for para o lugar que você for, você pode trabalhar no que você quiser, você pode conhecer as pessoas que você conhecer, nada vai fazer sentido e dar o sentido mais profundo na sua vida do que a palavra de Deus, do que a presença de Deus. E isso é algo espiritual muito forte que acontece com os adolescentes. Então, às vezes, os pais ficam preocupados, porque como que eu vou cuidar do meu filho? Ou quem não tem filho até, como que eu vou pôr um filho no mundo hoje? Mas assim, Deus é suficiente para conduzir, para fazer sentido para eles serem atraídos pela graça de Deus, né? Muito bonito isso, né, Lúcia? Sim, a palavra de Deus dá condições do adolescente viver onde ele estiver. Eu até falei que agora eles estão muito no quarto, né? E nem sempre você sabe o que eles estão vendo, mas se a palavra de Deus está no coração deles, eles vão saber discernir o que é certo, o que não é, o que eu devo ver, o que eu não devo, o que eles vão lá em casa eu vejo isso, os meninos, não, isso aqui não é bom, isso aqui não é legal de ver. Eles vão saber discernir, separar e aproveitar aquele tempo melhor, né? Mas é lógico, o adolescente precisa que os pais estejam juntos, né? Eles precisam de direção, eles carecem de muitas coisas, né? Então a gente precisa estar sempre acompanhando e dando e fortalecendo e ajudando, né? Mas a palavra de Deus, aqueles que fazem devocional, aqueles que estão em grupos de discipulado, que frequentam a EBD, eles estão menos expostos, né? Eles têm mais condições de lidar bem com as circunstâncias difíceis da vida. Exatamente, exatamente. Tem o papel da experiência pessoal, né, deles com Deus, mas também dessa retaguarda, né, dessa base, dos pais também trazerem para a escola dominical e tal. Porque quando a gente falou aqui até no dia do Selmar, né, na adolescência que começou a fazer sentido para mim o evangelho, mas como eu já tinha ido há muito tempo na escola dominical, algumas coisas já estavam na minha cabeça, só faltava virar uma chavinha assim direito, né? Então, às vezes que é importante, tem muito adolescente que vem que os pais obrigam, os pais ficam, será que eu manda para EBD de qualquer jeito, porque a palavra está sendo pregada, né, Lúcia? Sim, é que aquilo, a gente não nasce crente, né? Não. E os alunos da IBD, eles estão aqui, principalmente os filhos, são trazidos pelos pais. E nem sempre, e alguns inclusive vieram com os pais se converteram, eles chegaram aqui, os filhos estão assim, o que está acontecendo, né? Então, eles precisam, eles estão conhecendo e se aprofundando na palavra de Deus, né? Estão aprendendo quem Deus é. Então, alguns estão se convertendo agora. Né? A gente até conversa sobre isso, é um trabalho de evangelismo também, a IBD. Eu me lembro de uma garota que, no final de uma aula, veio me perguntar como é que eu faço para ter a vida eterna. Nossa. E aí eu pude falar do evangelho com ela. Ela não participa da nossa igreja, mas ela ficou por 1 ano conversando comigo por WhatsApp. Nossa. E ela se converteu Graças mesmo, e ela linda. estava... Então, a IBD é um lugar de evangelismo, de missões também. Eu sou suspeita em falar porque eu conheci a EBD aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros e não tinha participado antes, né? Porque eu era católica 10 anos atrás e aí Jesus me atraiu com essa graça irresistível dele e quando eu cheguei aqui, aí eu fui conhecer e eu fiquei apaixonada. Realmente é um universo do qual a nossa alma anseia adentrar, que é esse sentido da vida, o propósito da vida, né? Que é glorificar o nome de Deus. Então é fenomenal a EBD. E Pedro, conta pra gente os comentários. A pessoa está participando aqui, ó. A Ruth Sobrinho colocou: bom dia, estou aqui, amo EBD. Tenho 71 anos e já dei aula para todas as faixas etárias. A Elília Maria falou: Lúcia querida, saudade de vocês. A Sara Lavínia, adolescente lá da nossa UPA, falou: Lúcia, sempre falando para lermos a Bíblia, e mandou um sorrisinho aqui. A Miriam mandou bom dia, bom dia. A Patrícia EX mandou: além da Lúcia ser minha irmã, ela tem sido minha conselheira. Minha filha adolescente, a Lúcia sempre me socorre com livros para ajudar na educação cristã dela. A Patrícia está sempre aqui com a gente. Agora eu liguei o sobrenome. Sim. Não sabia qual era a sua irmã. A Rebeca Cavalcante, também lá da UPA. Lúcia linda, sempre nos ajudando. A Juliana Souza colocou: bom dia, amados. Sou do interior de São Paulo, Nova Odessa. Retornaremos nosso EBD em outubro. Essa semana com vocês está nos animando muito. Obrigado pelas dicas. Que legal. O Jonas, queria mandar um grande abraço para o Jonas, querido demais. Bom dia, é verdade, vocês sempre estimulam a leitura da Bíblia e seu estudo.
O Claudião também, que dá aula, falou que é um privilégio desafiador dar aula para os adolescentes. A Glaucinha falou, verdade, eles sabem priorizar o que é bom. Bastante participação hoje aqui. O Matheus Bueno, parceiraço, mandou um abraço, Lúcia. Você e o Marcelo têm sido bênção para a UPA desde que comecei a trabalhar. Por último, aqui, ó, Simone Herr colocou lá, Lídia e Pedro, irmãos em Cristo. A EBD é a melhor escola do mundo. Aprendo tanto com as aulas, tanto nas aulas quanto no culto. Sou muito grato a Deus por vocês. Os programas da EPP TV são top. Amém. Glória a Deus, Simone. Glória a Deus. Que bênção. Como é gostoso o comentário de vocês, gente. Edifica muito o nosso dia, sério. É muito gostoso ter vocês aí comentando, participando do chat. Muito bom. Muito bom. Lúcia, é gostoso receber o carinho das pessoas. Muito bom. Fiquei muito feliz. Não imaginava que tanta gente estava assistindo assim. Isso é uma família, eu falo. Isso aqui é uma família, né? Sofazinha em casa aqui, a gente convive muito juntos, né, Lúcia? Tipo, não tem como a igreja não ser uma família, Muito né? bom. E falando em família, você e o Marcelo começaram essa caminhada aí há muito tempo. Conta um pouquinho como é que foi que começou vocês a trabalharem aqui na igreja. Então, enfim, a EBD aqui, nós viemos de uma igreja onde nós já éramos professores, né, dos adolescentes. E nós aprendemos muito lá. E depois, vindo para cá, a primeira conversa que nós tivemos maior, assim, nós tivemos com o pastor Arival, nós contamos nossas experiências, e ele nos convidou para dar aula para os adolescentes. Na época, eu até lembro do seu pai, que dava aula, né, Pedro? Ele que era o professor dos adolescentes, que cuidava de toda a UPA. A igreja era bem menor. E assim, com o tempo, inicialmente aqui, a gente percebeu, a gente fez várias avaliações com os adolescentes, a gente tinha uns 40 adolescentes na época, e nós fomos vendo a necessidade de trabalhar com a palavra. E aí que a gente montou esse currículo, né, de trabalhar 3 anos e meio e mais 3 anos e meio de a Bíblia de capa a capa. E a experiência aqui tem sido muito boa, porque, apesar da gente ter trabalhado antes com os adolescentes, nosso foco não era tão focado assim na palavra como é hoje. Né? A gente aprendeu muito aqui em Pinheiros. Sim. E a gente viu que não era tão importante a gente fazer coisas tão legais e divertidas. O foco mesmo era que os alunos precisavam de redenção mesmo, precisavam de Cristo, precisavam aprender mais da palavra. E esse foi o nosso foco aqui. Então, desde então, faz uns 8 anos que a gente está dando aula para os adolescentes aqui da igreja. E a gente tem uma equipe muito boa. Os professores são muito bons, assim, conhecem bastante a palavra e são muito dedicados, porque para preparar uma aula a gente fica a semana inteira preparando e pensando como fazer. Eles são muito dedicados e também muito comprometidos assim com falar a palavra com fidelidade, né? De forma que chegue no coração. É um desafio grande. Eu sou sincera de que às vezes eu fico pensando assim, queria ter a eloquência do pastor Hernandes para dar as aulas. Né? Quem não, né? Mas não é, Deus não me deu essa eloquência. E é na nossa fraqueza que Deus usa, né? Exatamente. Então, cada um tem o seu jeitinho. E cada professor ajuda no seu jeito, né? Exatamente. Os adolescentes, eles se identificam mais com um, com o outro, e a linguagem de um atinge mais alguns do que outros. E essa diversidade, né? É rica. Exatamente. Então, eu acho muito gostoso ter essa equipe, é muito boa. Deus tem trazido uma equipe abençoada para a nossa igreja aqui, para lidar com a EBD. É verdade. Essa particularidade de cada um é impressionante, é interessante, né? Que nem você fala. O pastor Hernandes tem o jeitinho dele, você tem o seu, o Pedro tem o seu, o Lua tem o dele, o Marcos tem o dele, todo mundo tem e Deus usa, né? Deus usa com poder quando a motivação está no lugar correto, que nem é o que eu achei muito importante, muito interessante o que você falou de cristocentrismo, da palavra, de falar para o adolescente que Cristo é importante, não é ele, porque é o adolescente que quer conquistar o mundo, né? E a maioria dos adolescentes, Lúcia, eu acho interessante isso, que um dia eu ouvi um adolescente falando
que ele falou assim, como eu queria que meu pai me proibisse, me desse regras, me dissesse não. E você vê como eles anseiam isso, né? E essa coisa que a Bíblia nos traz de obediência, eles anseiam isso no fundo. Então faz sentido ao encontro ali, né, do propósito, do chamado de Deus, né, do propósito de glorificar a Deus, faz sentido ali, como isso é interessante, usando cada um, todo mundo, né? Uma família. Eles precisam de direção, né? Nós precisamos. Sim. Na verdade, o adolescente é como todos nós, pecadores que precisam de ser salvos pela graça, né? Para viver uma vida santa, né? Uma vida que agrade a Deus. A necessidade do adolescente é a mesma nossa, não tem diferença, né? E é nisso que a gente tem focado. E como é prazeroso começar a caminhar cedo com o Senhor, né? Ai, fala sério, muito bom. Quantas lutas que não, né? Quantas crises que vão ser evitadas, né? Quantas feridas na alma vão ser, né? Como que fala? Vão ser libertas, né? A alma vai ser liberta dessas feridas, assim. Não é libertas, é a palavra certa. Evitadas. Evitadas, é verdade, é verdade. Nossa, muito bom, Pedro. Pode. Bom demais. No último comentário aqui, ó, da Rita falou: sou professora adolescente na EVD, realmente são bem curiosos, amo os meus alunos. Queria pedir também para a Lúcia deixar uma mensagem final para todo mundo que nos assiste, pais de adolescentes, e sobre tudo que a gente conversou aqui hoje. Tá. É importante que vocês leiam a palavra. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela penetra o fundo do nosso coração. Ela não é um livro só de histórias, ela é um livro só de teologia, difícil, né, filosófico, não. É um livro para a gente ler, para a gente aplicar na vida. E se a gente aplica a palavra de Deus na nossa vida, a gente vai ter um relacionamento com Deus e Ele vai nos fortalecer cada dia. Você, se tiver algum problema na vida, você vai ter condições de aprender mais e de ser transformado e de lidar com a situação do jeito totalmente diferente de se você não é uma pessoa que lê a Bíblia. Então, não só leia, mas estude e aprenda um pouco mais o contexto do que você está lendo, para você não ler errado, né? A EBD ajuda nisso também, para você não ler com uma abordagem e ser levado por qualquer vento de doutrina. Você precisa ler com a abordagem correta também. Fenomenal, fenomenal, Lúcia. Lúcia, é muito gostoso estar com você, estar conversando com você. E, assim, a mulher de Deus que você reflete nas nossas vidas. Louvado seja Deus por isso. Obrigada mesmo por tudo que você tem sido usada por Deus, tanto na vida dos adolescentes, quanto com a sua família na igreja. A mulher sabe edificar a casa, né? Obrigada. Obrigada a vocês. Pelo seu sim. Obrigada pela oportunidade de vir falar sobre esse assunto. Uma bênção, né? Muito bom. Obrigada a você. Imagina que seja o primeiro de muitos. A gente vai caminhando junto, aí caminhando, né? Uma família. Isso aí. Gente, agora nós vamos ver um recadinho. Hoje o Fique Ligado é com a nossa querida Eleni Vassão. Vamos ver o que ela tem para falar aí, mas fica ligadinho que daqui a pouco, depois do vídeo, a gente tem muito mais coisas que a gente preparou para você nessa manhã de terça-feira. Então, ouve aí o que a Eleni Vassão tem para você. Gente querida, eu quero convidar você para fazer o nosso curso de capelania hospitalar nível 1 em EAD. Você já pensou que você pode fazer da sua casa, no seu horário livre? Nós vamos começar agora dia 21, próxima segunda-feira, já teremos o nosso curso no ar. O que é esse curso? Nós fizemos uma síntese de todo o curso presencial que nós damos normalmente e estamos oferecendo para você fazer da sua casa. São aulas de 8 a 10 minutos que você pode fazer nas brechas do seu tempo livre e pode aprender muito. O que você vai aprender nesse curso? Você vai aprender a teologia do sofrimento. Como responder a uma pessoa que está sofrendo e está perguntando: por que eu? Por que comigo? Por que agora? Será que Deus não me ama? Será que eu tenho tanta culpa que Ele está me punindo? Perguntas que a palavra de Deus
tem respostas para elas. Você também vai saber como se relacionar com os profissionais da saúde, como respeitar o espaço hospitalar, como ter ética nos relacionamentos, como abordar a pessoa. Você está entrando num quarto que talvez você não conheça aquela pessoa, a sua história de vida. Você vai saber como aprender a ouvir, para depois saber como abordá-la, respondendo às questões que ela levantou. Mas também você vai saber como usar a música no hospital, o artesanato, como celebrar datas especiais. Quanta coisa você vai aprender. Se eu fosse você, correria para o site capelanianasaude.org.br e ali você pode fazer a sua inscrição. Corra! Você pode começar o seu curso na segunda-feira. Se você não puder na segunda, você pode se inscrever e começar a qualquer tempo, tá bom? É com você. Corra! Você vai estar preparado não só para trabalhar num hospital, numa capelania, mas também para cuidar das pessoas da sua igreja, da sua família, da sua vizinhança, levando o conforto e a esperança que existem na pessoa de Cristo Jesus, na palavra de Deus. Seja uma bênção para a vida de muita gente. Deus te abençoe. Gente, muito bom, né? Obrigada, Eleni, nossa querida Elenivação, que faz um programa aqui de sexta-feira à tarde, Capelania na Saúde. E olha, eu vou te falar, esse programa, ele nos torna mais parecidos com Cristo, ele nos comove, e esse curso de capelania aí é uma indicação nossa para que todas as pessoas façam. É muito importante nós todos termos essas noções de cuidar do próximo. Então, fica a dica aí. Obrigada, Eleni. E falando em dica, nossa dica de leitura de hoje, essa semana toda, como estamos falando de GBD, nós vamos indicar Bíblias. E hoje a Bíblia que a gente está indicando é a Bíblia de Estudo NVI, uma Bíblia interdenominacional com notas explicativas que não agridem nenhuma corrente de pensamento. Ela traz um equilíbrio e relevância nas questões polêmicas e difíceis de obter consenso, tendo como base o texto claro e fluente da Nova Versão Internacional. Essa Bíblia de Estudo apresenta os seguintes recursos: mais de 200 mil notas no rodapé, escritas especialmente para esta Bíblia, localizadas na mesma página do texto bíblico. Também apresenta notas sobre importantes questões, como traduções alternativas, significado de termos em grego e hebraico, citações do Antigo Testamento e textos variantes nos originais. A gente vai colocar de novo aí na sua tela para você ver a Bíblia que nós estamos indicando hoje, é NVI, e também mais coisas que ela traz, introduções com informações históricas em cada livro da Bíblia, como o autor, a data que foi escrito, os destinatários, seus propósitos e principais temas abordados. Outro ponto que ela traz, 5 textos que apresentam informações suplementares sobre partes específicas da Bíblia, os escritos sapienciais, os profetas menores, os evangelhos sinóticos, as cartas pastorais e as cartas gerais. Outro ponto que essa Bíblia traz, concordância com milhares de verbetes, permite encontrar com rapidez passagens bíblicas através da consulta de palavras-chave. Também possui mapas, quadros, diagramas e ilustrações. Outro ponto que ela possui, que é muito interessante, são o índice de assuntos, de notas e de mapas. Tem uma harmonia dos evangelhos, 50 ícones apresentando o perfil de personagens bíblicos, 450 sobre temas da arqueologia e 2.400 destacando temas importantes de aplicação pessoal. Mais uma excelente dica de leitura e dica de Bíblia para você nessa semana especial dos programas sobre EBD, Escola Bíblica Dominical. A Bíblia está aí, esse manual da vida, né? Muito bom. Essa dica de leitura, já falei, dessa semana é a melhor, parado, não tem como.
A gente falou bastante hoje sobre Bíblia, leitura bíblica, então fica uma dica aí para uma Bíblia de estudo para você utilizar na sua casa. Agora, o nosso queridíssimo Dá um Google, queria pedir para a produção, primeiramente, rodar a vinheta, por favor. Aí, ó, tá cada dia mais diferente da foto ali, hein? Vamos lá. O nosso Dá um Google de hoje, a gente pega as notícias que estão sendo repetidas, o que o pessoal está procurando, o que está em tendência, o que está todo mundo querendo saber. Tem bastante coisa, está recheado hoje. Ó, o primeiro, todo mundo pesquisou estudante online. Por que todo mundo querendo saber esse estudante online? Ainda mais ó, hoje que falamos sobre a Escola Bíblica dos Adolescentes, você que tá estudando, correndo atrás nesse novo formato online. Todo mundo quer saber sobre estudar online, mas principalmente sobre o projeto Salvaguarda. O que é esse projeto? É um projeto que ajuda vestibulantes, pessoal que está querendo prestar vestibular e não tem talvez uma condição para entrar num cursinho ou qualquer outro tipo de mentoria. Esse projeto ele ajuda com correção de redação, monitoria, etc. Então, todo mundo quer saber, foi procurar, que agora bombou, já tem 3 anos o projeto, mas agora bombou mais ainda, né? No online, é feito por mensagens, muito legal. Mais de 30 mil alunos foram já atendidos, ajudados. Queria falar também que os adolescentes aqui da igreja estão com um projeto do Reforção da Roupa lá. Os próprios adolescentes mais velhos estão ajudando os mais novos, o pessoal que acabou de sair da UPA também está ajudando. Então, você que quer saber, precisa de alguma ajuda, vai lá no Instagram, @UPPP, que está sendo bem legal. Acho que hoje o Kevin vai falar sobre os negócios de física. Eu não sou muito bom nisso. Mas você tem que ir lá e que está sendo muito legal. Tem ajuda com redação, matemática, e cada um vai ajudando no que sabe. Está sendo muito legal. Vai lá no @UPPP, já faz a conexão aqui com o estudante online. Nossa, que legal, online. Pedro. Não dá para dizer que não tem ajuda para estudar, ou que não tem incentivo. Não, desculpa, não tem mais. Como que chama o projeto Salvaguarda, e o da UPA é só entrar no da UPA lá, a Reforção da UPA. Muito bom, muito boa dica. Todo mundo pesquisou isso aí no Google. Além disso, que todo mundo quer saber sobre o Dia do Contador, que é hoje. Então, você contador que está nos assistindo, um grande abraço, parabéns pelo seu dia. Você que tem que escutar o pessoal falando, me ajuda com o meu imposto de renda. Você que já entrou em desespero fazendo uma prova da faculdade quando não bateu o seu balanço lá, parabéns para você. O Dia do Contador, o pessoal aqui da igreja também que trabalha com isso, já uso Dá um Google para te parabenizar. Além disso, está recheado. Todo mundo quer saber sobre os Correios, por conta da fim da greve dos Correios. Acabou, você vai conseguir receber o seu livro, nossa dica de leitura que a gente te mandou aí, ó. Se Deus quiser, chega na sua casa agora que acabou a greve. Então, teve o reajuste de 2,6% no salário e a greve acabou. E todo mundo sempre gera bastante pesquisa, porque tem até um amigo meu, que o Matheus, que vai discipulado com a gente, está ansioso, porque o livro que dá o auxílio no discipulado tá parado nos Correios. Então, aí, Matheus, agora você vai conseguir receber o seu livro. Além disso, queria mandar um parabéns aqui. Ontem foi Dia do Radialista. Parabéns, Lídia. Obrigada. Você que é uma rádio, já queria falar para o pessoal que procurou sobre o Dia do Radialista ontem no Google. Todo mundo trabalha com rádio, locutores. E sabe por que ontem, dia 21 de setembro, foi considerado como Dia do Radialista? Aqui tem minha cultura, Lídia. Em 1943, Getúlio Vargas sancionou a lei do piso salarial do radialista. Aí, para comemorar, ficou como Dia do Radialista. Então, você que usa desse meio de comunicação para abençoar tantas pessoas, parabéns também. E você que procurou bastante sobre isso, já aproveita e baixa o aplicativo da Rádio Pinheiros, que tem bastante música e os programas sendo tudo ao vivo para lá. E tem bastante coisa que vai vir por aí, temos novidades que ainda vão ser ditas. E, por último, deixa eu dar uma respirada, falei demais. Hoje é o início, todo mundo procurou primavera, porque hoje marca o início da primavera aqui. Ai, que delícia. Do nosso ano, dia 21. Até florzinhas aí do seu lado. Não, hoje dia 22 aqui, ó. A primavera já começou e vai até dia 21/12. Então, vamos aproveitar essa estação aí tão linda que Deus preparou pra gente. Muito bom, eu sou suspeita que eu amo esse quadro do Dá um Google. E tem mais notícias aqui para você, além de dar um Google, muito gostoso, né, saber o que as pessoas estão procurando e informações relevantes também, né? Quem é adolescente aí está estudando para as provas, pode ter uma ajudinha lá, caminhar junto, sempre bom. E notícias, separamos 2 notícias muito legais para você. Olha só, um professor vai todos os dias até uma lan house para dar suas aulas.
é isso mesmo, para dar as aulas online para os seus alunos. A gente tem visto como os professores têm passado alguns perrengues nessa pandemia para não deixar os alunos sem estudos. Recentemente, uma imagem de um homem dando aulas em uma lan house chamou a atenção de muita gente, e claro, da gente também, né? Ninguém tem nomes ou mais informações sobre ele, apenas que é do México. A foto começou a circular pelas redes, independente de onde ele esteja, é de uma significância muito grande. Segundo alguns sites que compartilharam a história, o professor não tem condições suficientes para ter internet em casa e, por isso, ele vai até a lan house do bairro para dar as aulas, pois não quer deixar os alunos sem as lições. Depois que a foto do professor viralizou, um grupo no Twitter decidiu se organizar para localizá-lo e comprar um computador para ele, além de estudar a possibilidade de encontrar um patrocinador que lhe forneça conexão gratuita. Só que até agora ele não foi encontrado. Cenas como essas, né, gente, só reforçam a importância dos professores em nossas vidas, e parabéns a todos os professores que, assim como esse homem, superando barreiras imensas para levar a educação aos alunos. A fonte dessas informações é o site razõesparaacreditar.com.br. E olha só, outra notícia muito interessante é que uma igreja permanece intacta após um incêndio devastar a cidade nos Estados Unidos. Roman é pastor da igreja Empowered Life, no sul do estado de Oregon, e publicou na sua página uma foto panorâmica da região onde fica sua igreja. Quarteirões inteiros foram devastados pelo incêndio, mas o templo permaneceu intacto. Nossa igreja é o único edifício em pé. Estamos muito tristes por todas as perdas. Quando pudermos, esse prédio será usado para curar nossa cidade, escreveu o pastor em sua publicação junto à imagem. Em uma mensagem enviada ao blog cristão Elijah List, o pastor Ivan decidiu relatar o milagre e expressar um pedido de oração. Na terça-feira, dia 8 de setembro, o nosso belo vale sofreu com o pior incêndio da história do estado de Oregon. Ao redor da igreja havia empresas, complexos e apartamentos e casas. Eles agora estão todos queimados, contou o pastor. É um milagre que o prédio da igreja esteja de pé, ileso do incêndio. Estamos extremamente gratos por isso, mas também tristes com a destruição ao nosso redor. Nos dias que virão, usaremos esta igreja para liberar esperança e cura para as nossas comunidades destruídas, explicou Ivan. Também somos muito gratos aos nossos primeiros respondentes por arriscarem suas vidas para salvar a nossa. Eles continuam a trabalhar incansavelmente por nossa segurança. Estou pedindo que esta comunidade coloque um escudo de oração por todos os afetados pelos incêndios. Por favor, une-se em nós em oração, disse Roman. A fonte dessas informações é o site guiame.com.br. E é muito importante ver, né, como é importante os irmãos se unirem nesse momento de dificuldade, né, de destruição, e pedir para Deus cuidar de cada um. Né? Você vê que ele tem a intenção de usar o prédio para curar, já que ficou firme ali, né? Que seja usado para curar os outros, né? Muito legal, bom. O papel da igreja mesmo, né? Então, para que possa ser, já que ficou intacto, por um milagre, né? Que ela possa ser bênção na vida da comunidade para se reerguer. Uma ótima ideia, melhor que isso. Não sei se tão melhor, mas vamos saber agora, que eu estou curioso para saber qual que é a boa ideia que a Mari teve hoje. Mari, qual que é a boa ideia de hoje? Você passou a reparar mais nos cômodos da sua casa depois desse período de isolamento? Já pensou em pintar aquela parede ou comprar um móvel diferente? Então, fica aí que nós temos uma boa ideia para você. Você pode fazer diversas mudanças na sua casa, no seu quarto, enfim. A ideia é colocar a criatividade para fora. Principalmente agora que nós nos encontramos sem tantos recursos quanto antes. Já pensou que aquela sua porta lisa pode se tornar uma porta com um belo desenho, um grafite, ou apenas figuras geométricas? Ou que a sua parede pode dar um aspecto novo para a sua casa. Talvez bordar seja uma boa arte e uma boa ideia para aquelas almofadas velhinhas de casa, ou até mesmo reformar uma camiseta para não jogar fora. Olha, quanta ideia legal! E tudo isso
mais graça quando você faz em comunhão com seus filhos, com seu esposo ou seus pais, com um jeito novo de lidar com as novas circunstâncias e se aproximando de quem nós amamos. Topa tentar? Então, comenta aqui o que você fez de novo para sua casa e sua família. Muito legal, Mari, ótima ideia maravilhosa. É sempre bom começar o dia já com informação, me deu um negócio para você pensar. Sabe o que é muito bom para começar o dia pensando? Você dá uma olhadinha lá no Instagram e às vezes vê um stories que pode te edificar. Você está dando uma olhada, nossa, isso aqui é legal, hein? Então, nossos stories que edificam de hoje, vou pedir primeiro para rodar a vinheta, stories que edificam. Essa é a nossa maravilhosa vinheta do stories que edificam. Quem te vê lá no Instagram fala assim, nossa, isso aqui é legal. Stories, para quem não sabe, é aquele negócio que fica lá, aquela bolinha que fica 24 horas. E hoje a gente vai falar sobre os stories do Fernando Ortega, que é uma bênção. Queria pedir para colocar na tela, ele colocou uma meditação, medita comigo. Pontos, né? 1, 2 e 3. O versículo, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. No ponto 1, né, o habitar é diferente de visitar. Visitação impressiona, mas não transforma. Ricamente, que é o ponto 2, né, quer dizer em abundância, bastante, muito, não é pouco. Quanto mais habitação, mais transformação para sermos como Ele é. Ponto 3, né, dentro de nós, o ponto 3 é dentro de nós, não de aparência, é de essência, não é inventado, espontâneo, né? Em vós, que está dizendo, né, nesse ponto 3. E o ponto 4, que é a palavra de Cristo, do que a gente está sentindo nessa pandemia? Seriados, jogos, pecado? Sejamos cheios da palavra. Você pode seguir lá, já vai para seguir o Fernando Ortega, que é bênção também, tem o Não Morda Maçã. Você não vai se arrepender de estar com essa página no seu Instagram, porque é muito legal e que essa meditação, você não está esperando, né? No dia a dia você já entra e já fica meditando nisso e tem uma manhã bem agradável, já pensando, nossa, que legal essa abordagem. É verdade, muito bom. Fernando Ortega, queridíssimo, tá com filhinha agora, coisa mais linda, princesinha, uma família abençoada. Um beijo para vocês. Olha só, e a dica de música de hoje tá diferente. A gente vai botar imagens enquanto eu vou falar um trechinho dessa música que nós escolhemos, Meu Universo, para você, do PG. E a música fala assim, que sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Olha só, está aparecendo aí na sua tela. Não quero dar-te apenas um dia da semana. Espera aí que eu vou acompanhar aqui. Não quero dar-te apenas um dia da semana. Que sejas meu universo. Eu não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que eu sinto e o que penso. E que de manhã seja o primeiro pensamento. E a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo. O nome da música, então, que a gente separou para você hoje, que toca na Rádio Pinheiros, é essa, Meu Universo, do PG. Espero que você goste. Baixe o aplicativo da Rádio Pinheiros, sua rádio missionária, que toca muita música cristã de qualidade, que vai edificar a sua vida, vai te levar lá para o terceiro céu. E também transmite os programas ao vivo, como os cultos de domingo, também para você ouvir no seu telefone, aonde você estiver, com muito conteúdo cristão de qualidade. Fica aí a dica de música para você. Muito legal, essa aí é aquela que você vai escutando a Lídia falar, eu aqui fico cantando. Pedro É gosta. muito legal, que eu tô com saudade dessa música aí. Você então que estava escutando, eu já pega e estava escutando a Lídia falar com o sonzinho, já pega para escutar, coloca no YouTube, no Spotify, mas principalmente na Rádio Pinheiros, para ficar o dia inteiro ligadinho. Lídia, quem que faz aniversário hoje? Parabéns. Parabéns para você. Deixa eu criar uma vinheta bem linda para vocês aniversariantes. Hoje quem está de aniversário é a Bruna Guedes. Bruna, feliz aniversário. A Natália Rodrigues. Natália, querida, Deus te abençoe muito. O Sérgio Bruder também, a Sheila Borges, a Suelene
Carrijo Lopes e a Wilza Carla de Moura, membros da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Receba o nosso abraço com muito carinho da sua igreja, né, da nossa igreja. Feliz aniversário, que Deus abençoe muito. E também você que está em casa, que está de aniversário, feliz aniversário, que Deus te abençoe muito, que seja um dia alegre, feliz. Aproveite seu dia glorificando ao Senhor por esse ano que passou, que Ele te abençoou, que Ele cuidou de você, e por esse ano que está começando agora, que sejam muitos, para a glória de Deus, que Deus seja glorificado na sua vida, querido aniversariante de hoje. Receba o nosso abraço com muito carinho. Eu queria reforçar para o pessoal que está nos assistindo, deixa o seu like, se inscreve no canal, divulga bastante, né? Todo o trabalho aqui na TV é com o maior carinho possível, para que você seja edificado, e tem cada vez mais novidades saindo por aí. Cada programa mais legal do que o outro, né? Coisa que a gente pega e assiste, nossa, aqui ficou muito legal. Então, você tem que ficar ligadinho aqui com a gente. Aproveita e compartilha. Manda para um amigo seu, manda para um parente, um familiar. Só compartilha aí que vai ser bem legal. Amanhã a gente vai falar, essa semana que a gente está falando sobre EBD, né? Mas a gente vai falar sobre o EBD dos jovens com o Matheus, que ele é muito divertido, além de ser muito crente, muito legal. Você tem que estar aqui com a gente. Ah, vai ser demais, com certeza. Gente, compartilha, faz isso que o Pedro falou. Às vezes uma pessoa está lá tristinha, você nem sabe. E esse conteúdo todo aqui que a gente prepara com tanto amor e carinho para você pode fazer diferença na vida dessa pessoa. Então, se vier uma pessoa na sua cabeça, manda o link lá que tem conteúdo 24 horas. Eu suspeito falar porque eu assisto, eu chego em casa e fico assistindo e é muito bom. Edifica muito a minha vida. Hoje de manhã assisti uma pregação da conversão de Lídia com o pastor Nilson e falou de novo comigo. Então, assim, muito bom, gente, muito bom. Compartilha aí. E é muito bom estar com você, né? Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta às 10, mas a programação não para. Hoje tem Mulher Esperança, tem o Pinheirinhos. Fica aqui com a gente. Até amanhã, né, Lídia? É isso aí, até amanhã. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.